É difícil cruzar a perna depois do AVC, é difícil alguns movimentos de membro inferior, de perna, de pé, e você acha que você talvez não vai conseguir mais fazer. Sabia que a gente pode estimular os movimentos de membro inferior, assim como a gente estimula o movimento de mão? Hoje eu vou falar de várias atividades, de exemplos de atividades de membro inferior que pode te ajudar. Fique aí até o final para você saber quais são elas. Meu nome é Ludmila Toni, sou fisioterapeuta, atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC já há quase 20 anos. Sou especialista em fisioterapia neurofuncional e espero que você curta, compartilhe, esteja aqui sempre, divida sempre os vídeos, comente, porque é um grande prazer tê-lo aqui comigo. Em um vídeo anterior eu falei sobre vários exemplos de atividade de membro superior que é importante aí você realizar no seu dia a dia, ver se você realiza ou não. Tiveram algumas pessoas que me pediram exemplos de atividade de membro inferior, atividade de perna, pé, para quem tem mais dificuldade nesses movimentos. E hoje eu vim aqui dar alguns exemplos sobre essas atividades para que você possa ir testar na sua casa e que você possa realmente ter constância nessa estimulação dessas atividades. Se for o seu caso, se você tem dificuldade de andar, se você tem dificuldade de ficar de pé, qualquer que for depois do AVC em relação à perna, né, coxa, pé, enfim, essas atividades podem te ajudar muito. Então, talvez fique mais fácil entender as atividades de braço, né, que são atividades de pegar um copo, pentear o cabelo, prender um brinco para as mulheres, maquiar, vestir roupa, tudo isso a gente utiliza membro superior, a gente utiliza a mão de alguma forma para realizar essas atividades do dia a dia. Eu falei que tem avaliações aí de mais de 30 atividades. Para membro inferior, a gente tem um número de atividades um pouco menor, mas que não deixa de ser importantes também. Como que a gente vai estimular essa atividade? Então vamos falar dos números primeiro, né? A gente tem andar, por exemplo, é uma atividade essencial de membro inferior, subir e descer escada, agachar, ajoelhar, cruzar as pernas, por exemplo, quando você está sentado numa cadeira, é uma atividade de membro inferior. Na hora que você está deitado, para você virar para um lado ou para o outro, até para você melhorar a posição, imagina que você está deitado de barriga para cima, até para você melhorar, se ajeitar na cama, você pode fazer uma atividade também de membro inferior, associado, obviamente, com a atividade de membro superior, mas a gente considera uma atividade também de membro inferior. Sentar na cama ou na cadeira, né, de deitado para sentado, né, de sentado para de pé. Ficar de pé é uma atividade também de membro inferior, girar sobre o próprio eixo quando você precisa mudar a posição do seu corpo, né? Também uma atividade de membro inferior. Até para você ter uma ideia, uma atividade essencial de membro superior, que é calçar o sapato. Se você consegue cruzar a perna ou colocar o pé mais para cima, tem pessoas que calçam o sapato desse jeito, a gente pode considerar que também é uma atividade de membro inferior. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero te dar exemplos de como que você pode treinar, né? Tô te dando aí as dicas de quais são essas atividades e aí a gente vai treinar da forma que você faz. Então, subir e descer a escada, né? Virar na cama, como que você faz isso? E no dia a dia é importante que você treine essas atividades assim como eu dei o exemplo das atividades de membro superior. Uma coisa diferente da de membro inferior para superior é que no superior a gente tem a dominância, né? No inferior, a gente também tem alguns tipos de dominância, mas para algumas atividades muito específicas, como, por exemplo, chutar uma bola, atividades esportivas ou atividades que dependem exclusivamente do pé, né? E no dia a dia, a gente não tem atividades que dependam exclusivamente tanto do pé. A gente geralmente faz atividades com os dois pés. Essa dominância de membro inferior, ela não é tão concreta quanto a de membro superior. Por isso, não precisa ficar pensando se você vai treinar ou não, se você fazia ou não antes do AVC, aquele movimento com a perna, né, mais acometida ou menos acometida. Você vai tentar fazer, você vai tentar andar, você vai tentar se movimentar e ver como que fica para você ver se esse processo de aprendizado realmente vai melhorar ou não. Então você vai ter que ter constância, você vai ter que reproduzir constantemente, treinar, repetir
para que você tenha neuroplasticidade, para que o seu cérebro entenda a forma que pode ser feita daquela atividade. E aí isso vai te ajudar a andar melhor, né? A se virar melhor, a subir e descer escada melhor. Então pense nessas atividades. Esse vídeo ele foi feito para que você entendesse quais são esses exemplos de atividade e para você treinar aí na sua casa como que você faz essas atividades, como que pode melhorar. Você usa os dois, compara um lado com o outro. Pense como que você usa um lado e como você usa o outro, qual que é a diferença de um lado para o outro. Essas observações são importantes para você tentar entender qual que é a melhor forma, qual que é a melhor estratégia que você vai adaptar para o lado mais acometido e menos acometido. Então, por exemplo, se for difícil para você calçar o tênis, né, com a mão, então, será que não seria importante você colocar o pé em cima do joelho? Você consegue fazer essa atividade com o membro inferior? Então, talvez esse possa ser o objetivo. Você tentar colocar o pé em cima do joelho, cruzar a perna para poder facilitar, ajudar nessa atividade de membro superior. E outra coisa, imagine que você, para calçar o chinelo, por exemplo, normalmente a gente não usa a mão para calçar o chinelo, né? A gente coloca o pé dentro do chinelo. Então isso pode ser um treino que você pode fazer aí. Então você pode ser com ajuda, pode ser parando o chinelo em algum móvel, né, no rodapé aí perto da sua cama, de uma cadeira, mas você pode treinar só o movimento, por exemplo, da entrada do pé no chinelo. Então, às vezes, fracionar esse movimento, fragmentar esse movimento, pode ser importante para você ir conseguindo cada etapa num determinado momento. Então, já consegui enfiar o pé no chinelo, mas não consegui enfiar, né, nos dois dedos, no chinelo de dedo, por exemplo, só consegui num chinelo que não é um chinelo de dedo, né? E aí você vai dificultando isso, aí pega um chinelo de dedo e aí tenta abrir os dedos, ver o que consegue. E aí isso é uma forma de estimular também os movimentos do pé, o movimento de membro inferior. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Bom, espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei ou se você já fez alguma vez esse tipo de estimulação, se você está lembrando de alguma outra aí que para você foi importante, comente aqui, coloque nos comentários, porque às vezes pode ajudar outra pessoa aí, uma ideia sempre muito bem-vinda. Eu tô sempre aqui falando de AVC para você. Até a próxima!